Então, na aula passada, falamos sobre o ressentimento. O tema da aula de hoje é a raiva. Depois que acabar o curso, acho que vocês vão perceber uma coerência na ordem que eu escolhi, os sentimentos, as emoções. Se a gente muda a ordem, talvez dificulta o entendimento. Bom, gente, gratidão pela presença de vocês. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo e fica aquele combinado, eu falo durante 1 horinha, em seguida a gente conversa, tá bem? Acho que a coisa vem dando certo assim, a gente também está conseguindo gravar bem os vídeos para depois disponibilizar o curso pelo Hotmart. E o legal é que esse curso que fica disponibilizado é um curso com o professor Carlos Henrique. Mas eu não tenho dúvida que é um curso nosso, né? É a energia da turma, né, que vai estar ali, né, com a graça de Deus, a serviço das pessoas que comprarem o curso e podem vir a se beneficiar. Então, vamos lá. A gente inicia agora o nosso 7º encontro, 7º ou 8º? Acho que é o 8º, né? São 9? Então, é o 8º encontro, isso. Então, para a gravação ficar bonita para o curso, a gente inicia agora o nosso 8º encontro de 9. O tema de hoje é a raiva. Como lidar com a raiva. Então, a gente vai iniciar respirando com consciência. Hoje, em especial, vocês vão ver a importância da respiração consciente. Como ela pode ser utilizada de uma forma muito surpreendente em relação a esse sentimento que chamamos de raiva. Então, vamos respirar com consciência por 5 minutos. Eu convido a todos e todas que coloquem o corpo numa postura adequada, o corpo firme e confortável, a coluna ereta. Vale sempre a repetição mental. O passado não existe mais. O futuro ainda não chegou. O nosso encontro com a vida acontece no momento presente. Então, com esse interesse de realmente estar presente no momento presente, isso é, de participar da vida, de estar ligado à vida, você volta a atenção para a respiração. Respiração é vida. A respiração não é somente a vida no corpo, mas como a respiração consciente nos traz para o momento presente, ela é vida também nesse sentido. Porque não faz sentido esse corpo vivo, mas a atenção fora do momento presente. Então, a vida do corpo não faz conexão com a vida. Respira com consciência. Sente o ar entrando e saindo do corpo. Com gosto, aprofunda um pouquinho a sua inspiração, sente o abdômen avançando. Em seguida, expira devagar, só pelo nariz. Enquanto o ar sai, sente o abdômen recuando. Então, inspira com gosto pela vida. Expira devagar. A respiração consciente vai reintegrando mente e corpo. Você vai sentindo o seu corpo, se sentindo bem presente no corpo. E sentindo o corpo, sente o contato dele com o local onde está. Busca se manter consciente
do ar entrando e saindo do corpo, do próprio corpo e do contato do corpo com o local. Ao mesmo tempo, você sente o ar entrando e saindo do corpo e você sente o contato do corpo com o local onde ele está. Você já sabe que de vez em quando a mente vai escapar. Não se aborrece com isso. Se ela escapar muitas vezes, que oportunidade boa para praticar paciência e perseverança. Toda vez que você perceber que a mente escapou, que oportunidade boa para reagir com alegria, bom humor. Que bom que eu percebi e eu já estou de volta na consciência da respiração. A prática é leve, a prática é tranquila, a prática é amorosa. Então você traz a atenção para a respiração com o mesmo cuidado que você apoia a mão na cabeça de um bebê recém-nascido, com cuidado, com carinho. Durante mais um minuto, respira com consciência, sente o corpo, sente o contato dele com o local onde ele está. Presente nesse contato, você desperta a consciência do aqui. Presente no ar entrando e saindo do corpo pelo nariz, você desperta a consciência do agora. Você cultiva a paciência, a perseverança nessa prática. Você desperta o cuidado amoroso. Lembra do mestre Dogen, aquele que funda o budismo no Japão? Respirar com consciência é a única prática. Depois da próxima expiração, você conclui a prática formal. Abre os olhos. Namastê. Hoje a gente vai abrir a nossa aula falando sobre Namastê. Antes, eu só reforço a recomendação que você continue a fazer a prática da respiração consciente 2 vezes por dia. Não fiz até agora, passa a fazer agora. Não adianta olhar para trás e se culpar. Lembra? Quando eu me culpo, parece que eu estou dando muita importância. E no final, a culpa me ajuda a não fazer hora nenhuma. Então, sem se culpar. Mas se você reconhece que seria melhor ter feito, então se você se arrepende por não ter feito, passa a fazer agora. Repara esse erro que você está cometendo com você mesmo. Então, não perde o tempo. Aproveita o tempo. Até porque essa prática ajuda você a descobrir que tem mais tempo do que pensava. Voltando para o Namastê. Namastê pode se transformar numa prática espiritual. Para a maioria das pessoas, eu vejo que Namastê funciona como um maneirismo. Eu frequento uma sanga budista, um estúdio de yoga, e sempre que eu passo por alguém, Namastê, Namastê, Namastê. Mas o que significa Namastê? Tem sentimento
nesse namastê são duas perguntas importantes. Qual o significado que você atribui e se tem sentimento quando você cumprimenta com namastê? Namastê pode deixar de ser um maneirismo, pode deixar de ser uma simples forma de se cumprimentar o outro, e pode virar realmente uma prática poderosa. Quando nós sabemos o significado daquilo que estamos falando, praticamos a tríplice pureza e a partir daí falamos namastê com verdade, com sentimento. Então vamos lá. Significados de namastê. A divindade em mim saúda a divindade em você. É uma das formas da gente entender namastê. Mas até que ponto a gente realmente conhece ou vive isso que a gente chama de divindade? É uma pergunta. Uma outra maneira de compreender namastê, que é um pouquinho mais avançada, é a seguinte: o espaço sagrado em mim se faz um com o espaço sagrado em você. Muito bonito de se falar, muito profundo. Mas quem tem essa experiência mesmo? De mergulhar nesse espaço sagrado, de se perceber como esse espaço sagrado? É uma pergunta. Eu proponho uma terceira maneira da gente compreender o namastê. Ela é mais fácil e eu acho que tudo começa a partir dela. Quando eu cumprimento alguém com o namastê, eu entendo o namastê da seguinte forma: aquilo que existe de melhor dentro de mim saúda aquilo que existe de melhor dentro de você. Ou aquilo que existe de melhor em mim saúda aquilo que existe de melhor em você. Porque, de forma objetiva, eu reconheço o que existe de melhor em mim. Reconheço virtudes, qualidades e também, de maneira objetiva, posso reconhecer isso no outro. Quando eu falo a divindade em mim, saúda a divindade em você, o espaço sagrado em mim se faz um com o espaço sagrado em você, eu não sei até que ponto eu tenho compreensão e experiência com essa divindade, com esse espaço sagrado. Então, um dia, certamente, a gente chega lá, vai cumprimentar o outro com namastê, com esses significados, isso vai ser muito verdadeiro. Mas antes disso, a gente tem que dar esse passo mais modesto, mas tão importante. Eu ofereço para o outro o que existe de melhor em mim e vejo no outro o que existe de melhor nele. Para isso, a gente precisa praticar a tríplice pureza, que é a coerência de pensamento, palavra e ação. Isso é, aquilo que eu penso, eu falo, e aquilo que eu falo, eu faço. Essa é uma pessoa íntegra. Isso é a definição de caráter, de unidade de pensamento, palavra e ação. Então, se eu pratico a tríplice pureza, se eu compreendo o que significa namastê, sempre que eu saudar alguém com namastê, e namastê significa aquilo que existe de melhor em mim, saúda ou reverencia aquilo que existe de melhor em você, o que acontece? Eu imediatamente tenho que buscar oferecer para essa pessoa o que existe de melhor em mim, minhas qualidades, minhas virtudes, e buscar observar nessa pessoa o que existe de melhor nela. Então, imediatamente eu tenho que despertar esse sentimento. Eu tenho que sentir o que existe de melhor em mim, reconhecer e procurar sentir isso na outra pessoa também. Agora a gente começa a compreender por que Namastê se transforma numa prática. É muito fácil, com alguém que você gosta, com alguém que você esteja muito bem, você cumprimentar com esse Namastê. Porque as suas qualidades, elas já estão ali, o amor, o carinho, a compaixão por aquela pessoa.
E, ao mesmo tempo, como você gosta e está bem, é fácil compreender que você reconhece as qualidades dessa pessoa de imediato, não tem esforço algum. E, é claro, isso é bom. Mas quando estamos diante de uma pessoa neutra, neutra no seguinte sentido, eu não tenho nenhum vínculo afetivo, mas não tenho nenhum problema. Às vezes já não é tão fácil oferecermos tanta gentileza, tanta compaixão. Se eu vejo um amigo chorando, eu vou abraçar. Se eu vejo um estranho chorando, de repente eu até lamento, né? Torço para que ele fique feliz logo, mas eu não ofereço ainda o que existe de melhor em mim. Para o amigo, eu dei um abraço. O estranho, o sentimento é neutro. O Namastê pode me ajudar a me aproximar de uma pessoa e oferecer o que eu tenho de melhor. Agora, se eu vejo uma pessoa com a qual eu tenho dificuldade, de repente eu estou num momento difícil com ela, o Namastê se torna um grande desafio e, ao mesmo tempo, um tesouro precioso para quem quer avançar no caminho da paz e da felicidade, do autoconhecimento, da espiritualidade. Porque quando eu vejo uma pessoa difícil, a tendência é que, ao olhar para ela ou ao ouvir a voz dela, a minha mente faça logo uma associação daqueles pontos que fazem dela uma pessoa difícil para mim. Talvez não seja difícil para os outros. Quem sabe surge ressentimento, raiva, impaciência, né? De repente aquilo que ela me falou lá atrás ou que ela fez é o que vai surgir da minha mente e é o que vai mobilizar a minha emoção. Falamos sobre isso na aula passada, na aula sobre ressentimento. Nesse momento, parece que a pessoa que está na minha frente se limita a isso, né, a parte difícil dela, ou aos erros que ela cometeu lá atrás. E nesse momento parece que aquilo que eu sou se limita também à minha irritação, à minha impaciência, ao meu julgamento. Então é fascinante você ter esse recurso chamado Namastê. Você lembrar disso permanentemente. Lembrando que Namastê não é unir as mãos em prece, dizer Namastê e se curvar. Às vezes isso é totalmente fora de contexto, mas pode ser uma atitude mental permanente. Então eu olhei para qualquer pessoa que seja, para qualquer ser, e eu olho com um sentimento de Namastê. Isso basta. Eu olho sabendo que eu posso buscar ver nessa pessoa o que ela tem de melhor e buscar oferecer para ela o que eu tenho de melhor. Então, imaginando que seja uma pessoa com a qual eu tenha dificuldade, olha que fascinante, olha que desafiador. É bem provável que a negatividade aflore num primeiro momento. Eu respiro, reconheço, aceito, acolho. Aí eu ganho um tempo para me perguntar o seguinte: será que essa pessoa se limita somente a isso? A esses aspectos difíceis? Será que ela não tem uma qualidade? Seja uma boa intenção, seja uma virtude que eu possa reconhecer, e eu vou buscando isso nela. E eu tento me concentrar justamente nesses pontos. Ao mesmo tempo, surgiu a impaciência, a raiva, a intolerância, eu não vou reprimir nada, mas eu posso me perguntar, será que eu não tenho algo melhor para oferecer? Um pouquinho mais de paciência, de compreensão. Agora eu estou olhando com mais profundidade para o outro, eu estou olhando com mais profundidade para mim mesmo. De repente eu faço uma escolha por silenciar, a gente vai falar sobre isso hoje. Silenciar, em vez de deixar aquilo que está na ponta da língua disparar. E nessa que eu vou olhando o outro com mais atenção, se eu consigo fazer uma conexão com a parte positiva do outro, ou se eu consigo sentir compaixão em função do que move o outro a agir de uma forma errada, eu vou transformando chumbo em ouro. Eu desperto um processo de alquimia interior.
E a gente lembra que o ponto não é se eu vou conseguir transformar ou não a pessoa que está na minha frente. O ponto é que eu estou transformando dentro de mim aquilo que me afasta do amor, consequentemente da paz e da felicidade. Então, lembrem-se sempre da possibilidade de olhar para o mundo com esses olhos de Namastê. Isso vai ajudar em muitos momentos, mas em especial quando estamos na presença daquelas pessoas que geram raiva. Vamos falar, a partir de agora, sobre raiva, que é um sentimento de protesto, um sentimento de indignação, um sentimento quente, explosivo, um sentimento reativo. A culpa, por exemplo, é um sentimento que paralisa, congela. A raiva é um sentimento explosivo, geralmente momentâneo. Tem pessoas que têm muitas explosões de raiva, aí passa um tempo, não é igual ao ressentimento, que fica de uma maneira mais arrastada, mais silenciosa. A raiva é uma coisa quente, explosiva. Então, a gente tende a sentir raiva quando a gente se sente injustiçado, ameaçado, quando a gente se sente frustrado, enganado. Muitas vezes vem esse sentimento de raiva, e é para ele que a gente vai olhar agora. É interessante que existe uma tendência muito grande de pessoas sinceramente ligadas à justiça. Eu não estou falando da justiça profissão. Eu acho muito linda a profissão advogado. Eu acho bonito estudar direito, muito nobre, inclusive. Mas hoje a gente sabe que nem todo mundo que estudou direito e que se tornou advogado está de acordo com a justiça. Às vezes eu ouço uma notícia, a justiça definiu, aí quando você vê a sentença, você diz, será que isso foi a justiça mesmo que definiu? Então, quando eu digo todo mundo, que existe uma tendência da raiva surgir com frequência em pessoas ligadas à justiça, mas aquelas pessoas que buscam sinceramente que o justo prevaleça, que tem esse desejo sincero, que seja feita justiça, que o mal não vença, que vença a verdade, a bondade, a honestidade, e se alguém estiver se desviando disso, que de alguma forma essa pessoa seja, me veio a palavra punida, eu não gosto muito dessa palavra, mas que de alguma forma essa pessoa seja redirecionada para começar a fazer a coisa certa, e insistindo em seguir no caminho errado, essa pessoa de alguma forma vai precisar de alguma punição com um sentimento de correção. Então, as pessoas que têm essa tendência, um apego muito grande à justiça, o que é bom num primeiro momento, muitas vezes sentem muita raiva quando veem injustiças. E a gente vai ver como a gente deve lidar com isso, porque o ideal é que tenhamos mais e mais pessoas com esse sentimento sincero, de ver um mundo mais justo, de ver a justiça prevalecendo. Mas a gente sabe que no mundo acontece de tudo. Acontecem muitas injustiças. E se sempre que acontecer uma injustiça eu achar que é normal eu ficar com raiva, a gente vai ver já já as consequências disso, e não vão ser nada positivas. A gente pode se movimentar nesse mundo, contribuindo para um mundo mais justo, aprendendo a transformar essa energia da raiva. Então, é uma informação interessante. Geralmente, as pessoas mais ligadas à justiça têm mais tendência a sentir raiva, e é muito importante que aprendam a lidar com isso. Um outro grupo que tende a sentir muita raiva é o grupo dos egoístas. Quanto mais egoísta, mais raiva a pessoa tende a sentir. O egoísta é aquele que acha que é o centro do mundo. O nome da doença do egoísta é
umbigolatria. Ele sofre dessa doença. Ele acha que tudo tem que ser para ele. Ele acha que justiça é isso, né? Que os desejos dele sejam atendidos, que as pessoas se importem com ele, que façam por ele, que as coisas aconteçam favorecendo ele. E quando as coisas não estão de acordo com essa umbigolatria, vem o sentimento da raiva. Para esse, é bem mais difícil se liberar da raiva. Porque para o primeiro grupo já tem uma virtude bem desenvolvida, que é o altruísmo. Quero justiça para todo mundo, eu quero o bem comum. E quando eu vejo que isso não está acontecendo, eu sinto raiva. Eu tenho que aprender a como lidar com a emoção. O egoísta não. O egoísta primeiro tem que compreender que ele tem que fazer uma transformação que vem antes dessa. Ele tem que reconhecer que a sua maneira de pensar é muito equivocada. Então, ele tem que transformar isso primeiro, para depois aprender a lidar com a emoção. É um caminho um pouquinho mais desafiador. Então, voltando ao ponto das pessoas que desejam ver o mundo mais justo e quando veem algo diferente disso sentem muita raiva, é legal a gente olhar para a raiva e se perguntar, como a gente já fez com as outras emoções, o que eu ganho ou o que eu produzo, que benefício eu gero quando eu estou sentindo raiva. Eu estou falando do sentimento da raiva. O que eu ganho? A raiva faz mal para a minha saúde. A raiva agita a minha mente. A raiva tira a minha clareza, manipula os meus pensamentos. A raiva me leva a ser impulsivo. A raiva dificilmente contribui de fato para eu melhorar uma situação do lado de fora. A raiva drena toda a minha energia. Depois de uma crise de raiva, qualquer pessoa que seja fica totalmente exausta. Às vezes a energia que você gerou com boa alimentação, atividade física, bons hábitos durante muito tempo, vai embora num estalo de dedo, numa crise de raiva. Então é importante a gente compreender que esse sentimento chamado raiva não traz benefícios num primeiro momento. Alguém pode estar pensando assim, não, mas a raiva me leva a agir. Pode te levar a agir, mas certamente não vai te levar a agir com clareza, segurança. É importante que a gente compreenda um pouquinho a raiva. A raiva é uma força primitiva da natureza. Existe uma raiva que a gente chama de raiva primordial. Da mesma forma que o medo tem uma função, lembram disso? Quando esse corpo se vê ameaçado, vem o sentimento do medo e ele vem como um amigo que diz, olha, você tem que fazer alguma coisa porque tem uma ameaça real. E ele te prepara para lutar ou fugir. Dentro de todos nós existe esse mecanismo instintivo de luta e fuga. Geralmente o medo está associado a essa fuga. Ou eu paro, não vou adiante, se o risco é muito grande, de alguma maneira eu me afasto, eu preciso preservar a minha vida. A raiva está ligada ao sentimento de luta. Às vezes eu não tenho como fugir, eu tenho como encarar, eu tenho que encarar, e eu preciso de uma força extra para encarar. Essa é a raiva primordial. Mas nós não somos mais animais. Quando a gente vê a raiva se manifestando num animal selvagem, ela se manifesta com violência, de uma maneira irracional. É assim que essa energia se manifesta através de um animal. Quando o animal vira uma fera, porque está com muita fome, porque se sente ameaçado, sai da frente dele. Não tem conversa. Muitos seres humanos ainda manifestam a raiva dessa maneira. Quando se sentem injustiçados, traídos, ameaçados,
brota essa energia, opa, injustiça, a coisa não está boa, né? O Dharma está ameaçado, isso é, a ação correta foi corrompida. Eu fico indignado, eu preciso fazer alguma coisa para transformar. Essa energia da raiva primordial, ela surge, mas a gente não pode mais deixá-la fluir com animalidade, né? Através da violência, através da irracionalidade. A gente tem que aproveitar essa energia, essa força, né, que levanta a gente, mas de forma racional, de acordo com os ensinamentos espirituais. Essa energia tem que estar a serviço do nosso coração. Então é legal a gente compreender isso. O Mahatma Gandhi dizia assim: aprendi, através da experiência amarga, a suprema lição. Controlar minha ira e torná-la como calor que é convertido em energia. Nossa ira controlada pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Olha que linda essa frase. De alguém que apanhou muito injustamente. De alguém que passou muitos anos numa prisão, de alguém que foi perseguido, então de alguém que sentiu muita raiva, mas aprendeu a transformar essa raiva numa energia a serviço do amor. E quando a gente faz isso, quando a gente consegue experimentar essa energia, mas não deixar mais que ela se misture com o nosso egoísmo, com o nosso ego. A gente tem que sentir essa energia da indignação em relação àquilo que é injusto, aquilo que é errado, em relação àquilo que traz ameaça, seja a nós, ou seja uma ameaça aos outros. A gente tem que deixar isso se misturar com o amor em nós. É muito importante compreender isso. Porque quando essa energia, que misturada com egoísmo chamamos de raiva, e só produz destruição, mas quando ela se mistura com o amor, ela se transforma nessa força que é capaz de mover o mundo. Então a gente vai olhar para isso a partir de agora, lembrando do Mahatma Gandhi. Tem um momento muito lindo para que a gente comece a compreender essa história de não deixa mais se misturar com o egoísmo, quando perguntam para o Mahatma Gandhi. Isso depois que a Inglaterra já não estava mais ali colonizando a Índia. Perguntam assim para ele: você já perdoou os ingleses? E ele diz: não. Não. Muita gente se surpreende, mas o Mahatma Gandhi não perdoou? Ele não fez esse curso? Certamente o Mahatma Gandhi, se estivesse por aqui, é quem estaria dando o curso. O Mahatma Gandhi diz assim: eu não perdoei os ingleses porque eu não me ofendi. Em momento algum eu me senti ofendido. Não me aborreci com eles. Isso é possível para a gente. Isso é possível para a gente. Lembra? A gente não vai encontrar paz do lado de fora. O Mahatma Gandhi não esperava nada dos ingleses para que ele ficasse bem internamente. Esse não esperar nada do lado de fora, não criar expectativas, não esperar retorno, é uma das maneiras mais eficazes para a gente ir enfraquecendo o ego. Eu aceito as coisas como são, eu aceito as pessoas como são. Tem uma passagem na autobiografia de um yogi, um livro extraordinário, é uma boa palavra para definir a autobiografia de um yogi, escrita pelo Paramahansa Yogananda, onde ele conta que quando ele encontra o guru dele, Shri Yukteswar, ele
vivendo no ashram com o Guru, recebe do Guru uma série de responsabilidades, o que era uma honra, né? O Guru confiou a ele uma série de responsabilidades no ashram. Aí, de repente, ele tem uma crise de fé. Será que ele é meu Guru? Será que o meu caminho é espiritual mesmo? E nessa crise de fé, ele resolve ir embora do ashram, mas fica sem jeito de falar com o mestre. Então, ele pega e vai embora escondido, não avisa a ninguém. Aí ele pensa assim, nossa, as minhas responsabilidades. Até eles descobrirem que eu fugi, que eu fui embora, um monte de coisa vai ficar pendente, vai gerar uma série de problemas lá no ashram. E passado algum tempo, passados alguns dias, ele, meditando, fala, eu acho que eu me enganei. Ele é meu Guru, o meu caminho é espiritual, e agora, como é que eu vou voltar para o ashram? Ele estava com medo de como o mestre ia recebê-lo, mas toma coragem e volta para o ashram. Aí, quando ele chega no ashram, Shri Yukteswar recebe ele com todo o carinho do mundo, toda a afetuosidade. Fica feliz pelo retorno dele e não comenta absolutamente nada. Então, ele vai seguindo a rotina dele no ashram, mas vai ficando preocupado. Caramba, quando é que ele vai puxar minha orelha? Alguma coisa ele está guardando para mim. Eu não posso ficar impune. Em algum momento ele vai me surpreender. Aí ele não aguenta e vai perguntar para o mestre. Fala, mestre, atenção nesse ponto. Você não se aborreceu comigo? Você não está com raiva? Você não está chateado comigo? Afinal de contas, eu te decepcionei. Eu fui embora, eu te deixei na mão, eu causei mal-estar. Aí o mestre diz, eu não estou chateado, eu não estou com raiva, eu não estou decepcionado. Sabe por quê? Porque eu nunca esperei nada de você. Eu nunca te dei nada com qualquer expectativa de retorno. Sem ego, sem raiva. Eu não espero nada do mundo, eu não espero nada dos outros. Tudo que eu dou com amor. A minha alegria está aí, não está no resultado, no retorno. Então, sem raiva. Quando a gente começa a falar dessa forma, essa história de sem ego, sem raiva, lembram lá do início do nosso curso, eu quero paz? Abandono eu, abandono o quero. O que resta? Mesmo em relação à justiça. É desejável, claro, que o mundo seja mais justo, que as pessoas ajam corretamente, que ninguém engane ninguém, que ninguém roube, que ninguém machuque. É desejável. É natural. Uma pessoa sã deseja um mundo assim e age dessa maneira. É a própria transformação que deseja para o mundo. Mas eu encontro alegria em ser assim. Não no resultado disso do lado de fora. Eu não posso impor a ninguém que seja de acordo com como eu sou. Não tem eu quero, qualquer coisa que seja do lado de fora para ficar em paz. Quando eu começo a praticar essa aceitação, quando eu começo a agir sem expectativa, não tem mais frustração, não tem mais raiva. Para compreender isso, e a gente começar realmente a fazer a virada que esse curso propõe, qual é a virada? Desiste dessa ideia de encontrar a paz do lado de fora, desiste dessa ideia que a paz só vai surgir de verdade depois que o lado de fora se transformar. Compreende que quando você transforma a maneira de olhar para o lado de fora, o seu campo emocional se transforma imediatamente. Eu vou contar uma história para vocês, antes de comentar mais uma passagem da vida do Mahatma Gandhi. Essa história vai ajudar vocês a afirmar esse ideal na mente, em relação à paz do lado de fora e à paz do lado de dentro.
A paz do lado de fora é uma ideia que a gente deve abandonar. Isso é, a paz na dependência do que acontece do lado de fora. A paz do lado de dentro é uma ideia que a gente deve cultivar. Independente do que está acontecendo do lado de fora, de acordo com a minha estrutura interna, a maneira como eu olho, interpreto, atribuo significado, eu me mantenho em paz. É a história de um rei que tinha uma dor de cabeça insuportável. Os médicos não resolveram. Os curandeiros não resolveram. Os psicólogos não resolveram. Aí ele foi do pessoal da terapia natural, também não resolveu. Ninguém resolvia a dor de cabeça dele. Até que um dia chegou um homem santo na cidade. E quando chegou o homem santo, o rei logo pediu para conversar com ele, imaginando que ele pudesse ajudar. E depois que o homem santo ouviu tudo que o rei tinha para falar, disse assim para ele: a solução para o seu problema é muito fácil. Muito, muito fácil. Basta que o senhor veja tudo verde. Veja o mundo verde e a sua dor de cabeça passa. O homem santo falou isso e foi embora. No dia seguinte, o rei mandou pintar tudo de verde. O rei falou que todo mundo só podia andar de roupa verde. Tudo que fosse produzido no reino a partir daquele momento deveria ser verde. E depois que ele conseguiu colocar tudo verde, a dor de cabeça desapareceu. Totalmente. Até que um dia, passado algum tempo, surgiu um homem dentro do reino. E esse homem estava todo vestido de branco. Então os guardas tentaram pegar, mas não conseguiram. O homem era inteligente demais. Até o pessoal da rua tentou segurar o homem, mas ninguém conseguia pegar ele. E ele foi parar dentro do castelo de frente para o rei. Quando o rei bateu os olhos naquela roupa branca, a dor de cabeça voltou na hora. Na hora. Ele quase caiu, mas quando ele foi se recompondo e olhou bem para o homem, quem era? O homem santo. E ele falou assim para o homem santo: eu não posso acreditar. Você vem aqui, resolve o meu problema, depois você volta, sendo o meu problema, você volta com uma cor diferente da verde. E o homem santo falou: você não entendeu nada. Você não entendeu nada. E o rei falou: como? Você falou que eu... Vou voltar um pouquinho aqui. O homem santo falou para o rei: você não entendeu nada. E o rei falou para ele: mas como eu não entendi? Você falou para eu pintar o mundo todo de verde? Você falou para eu ver tudo verde? E assim eu fiz. Aí o homem santo falou para o rei: não, eu não pedi para você pintar nada de verde. Eu não pedi para você pedir para ninguém se vestir de verde. E o rei falou: mas como não? Você falou que eu tinha que ver tudo verde. Aí o homem santo falou assim para ele: para que o senhor enxergasse tudo verde, bastaria colocar um óculos com as lentes verdes. Não precisa mudar nada do lado de fora. É só mudar a maneira que você está olhando. É o que a gente está fazendo nesse curso. Para você viver em paz, não precisa mudar nada do lado de fora. Precisa mudar a maneira como você está olhando. E a gente vai falar agora sobre a maneira como Mahatma Gandhi olhava para aquela questão na Índia. Isso pode inspirar muito a gente. Atenção, quando dizem para o Mahatma Gandhi assim: como o senhor se sente depois de libertar a Índia? Sabem qual foi a resposta dele? Eu não libertei a Índia, eu libertei a Inglaterra. A nossa mente pergunta: peraí, a história não é bem essa. Era a Inglaterra que dominava a Índia, eram os ingleses que estavam no território dos indianos. Correto? Correto. Essa é a visão mundana. Essa é a visão dos fatos.
Lembram de Einstein? Claro que lembram. Do mundo dos fatos não há nenhum caminho que conduza ao mundo dos valores, pois estes vêm de outra região. O Mahatma Gandhi libertou a Índia da Inglaterra. Essa é a visão mundana, não está errada. O fato é esse. Mas o Mahatma Gandhi não estava olhando com uma visão mundana. O Mahatma Gandhi olhava com uma visão espiritual. Então a ação dele não tinha nenhuma motivação egoísta. A motivação do Mahatma Gandhi era libertar os ingleses do karma negativo que eles estavam construindo para eles mesmos. O Mahatma Gandhi, esse é o ponto, por isso o Mahatma, a grande alma, Maha, grande, Atma, alma, não agia motivado pela raiva. Raiva desses ingleses que estão na minha terra, explorando o meu povo. Olha o eu aí, o ego. Mas olha a alma, a grande alma. O que está acontecendo com esses ingleses? Eles estão sendo violentos, desonestos, insensíveis. Eles estão cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais corruptos. Isso é, o coração cada vez mais dividido. O que está acontecendo com esses ingleses? E tomado de compaixão pelos ingleses, ele se lança naquela aventura extraordinária onde a gente viu, agora sim, a Inglaterra saindo do território indiano como um verdadeiro milagre na Terra. Vocês compreendem isso? Vocês compreendem o poder do Espírito que se revela através da compaixão e do amor e que fica bloqueado quando tem raiva? Mas como ele diz, num primeiro momento o que ele sentiu foi raiva. Mas quando ele conseguiu sair da visão mundana, da vítima, para a visão espiritual, eu estou sempre livre quando a minha visão é espiritual. Ele se libertou da raiva. E quando ele se libertou da raiva, lembra de Jesus? Reza por teu perseguidor, ama o teu inimigo. Quando ele começou a agir dessa maneira, ele faz valer o que ele diz na frase que eu li para vocês. A raiva pode ser convertida numa força capaz de mover o mundo. Ele prova isso para a gente. É muito interessante, tentaram converter o Mahatma Gandhi ao cristianismo, e a resposta dele foi a seguinte: o Cristo eu já aceitei há muito tempo, mas o cristianismo de vocês não me apetece. Não me apetece. O Mahatma Gandhi diz: se perderem todos os livros sagrados da humanidade, só restar o Sermão da Montanha, nada estará perdido. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. O Mahatma Gandhi prova isso para a gente. Vale muito ler as biografias do Mahatma Gandhi, são muitas, e a autobiografia, minhas experiências com a verdade. Então, gente, quando compreendemos, mesmo quando compreendemos de verdade, que a paz verdadeira não vem a partir de acontecimentos do lado de fora, que a paz verdadeira vem a partir da maneira como a gente olha para o lado de fora, a gente começa a se dar conta que a gente tem que se desapegar dessa ideia de um mundo perfeito. E a gente tem que se voltar para a ideia de despertar a consciência daquilo que já é perfeito em nós. Então, quando agimos corretamente, com amor, com compaixão, com altruísmo, nem sempre a gente vai produzir o resultado desejado do lado de fora. A justiça nem sempre vai prevalecer do lado de fora. Mas o que importa para a gente é estar de acordo com a justiça divina, com o Dharma. Então, é fundamental uma palavra aqui: desapego em relação
ao mundo perfeito. Esse mundo nunca vai ser perfeito. Não foi perfeito na presença do Buda, de Jesus, do Sai Baba, do Mahatma Gandhi, mas as pessoas que se aproximaram destes, seguiram as suas mensagens, né, fizeram as práticas que eles sugeriram, viveram de acordo com os mestres, despertaram essa consciência interna de perfeição. Perfeição é um atributo espiritual. Se eu olhar espiritualmente esse mundo, eu vou compreender que esse mundo é perfeito. Mas eu olhando esse mundo de forma mundana, eu não vou ver perfeição. Então é bonito a gente compreender isso. Que a gente vai continuar agindo de maneira a contribuir para um mundo cada vez melhor. Mas se eu me desapego da ideia que esse mundo tem que melhorar de acordo com o meu planejamento, eu posso agir dessa forma sem sentir raiva. E mesmo que tudo dê errado do lado de fora, eu compreendo que aqui dentro as coisas, eu nem digo estão dando certo, né? Eu estou conectando, né, com algo que já é, né, que não precisa ser produzido, por isso é que não tem que dar certo, né, já é certo, já é perfeito. Então pode surgir uma questão, e agora uma parte mais prática do encontro de hoje, pode surgir uma pergunta, porque quando a energia da raiva surge, ela surge com uma intensidade muito grande, né? Capaz de ofuscar totalmente o meu discernimento, o meu bom senso, e isso pode me tornar uma pessoa agressiva, pode me tornar uma pessoa grosseira, hostil, debochada. Então, como controlar a ira? É uma pergunta que deve surgir, porque eu propus até agora uma maneira de olhar, uma maneira de sentir que a gente deve cultivar, que não vem do dia para a noite. Mas para eu conquistar isso, como controlar a minha ira? O Buda tem uma frase maravilhosa. Ele diz assim: aquele que controla a sua ira assim que ela surge, da mesma forma que o cavaleiro controla, ou melhor, que o cocheiro controla a sua carruagem a toda velocidade, a este eu chamo de bom condutor. Os outros apenas seguram as rédeas. Então, aquele que controla a sua ira assim que ela surge, da mesma forma que o cocheiro, né, controla a sua carruagem a toda velocidade, a esse o Buda chama de bom condutor. Esse pode conduzir a sua própria vida. Os outros apenas seguram as rédeas e os cavalos selvagens, que representam a raiva, arrastam. Então é bem importante que a gente aprenda a controlar a nossa ira. Primeira coisa a ser compreendida, para não gerar confusão, não tem nada de errado em sentir raiva, como não tem nada de errado em sentir qualquer emoção que seja. Se eu digo que tem alguma coisa de errado, é porque eu já não estou aceitando. Então a gente não está falando em reprimir a raiva. E nem se culpar por estar sentindo raiva, e nem sentir raiva por estar sentindo raiva. Primeiro passo, depois que eu respiro, eu reconheço, é raiva. Aceito, nesse veículo humano surge raiva. Acolho para poder olhar para isso com profundidade e me libertar disso. Então, essa é a primeira compreensão. Não entrem numa que eu não devo, eu não posso sentir raiva. Isso só vai agravar a situação. Então, como eu falei, antes do reconhecimento, da aceitação e desse caminho que vocês já conhecem, a respiração consciente. E hoje, quando a gente praticou a respiração consciente, eu falei que ia trazer para vocês uma visão muito interessante em relação à respiração consciente para lidar com a raiva. E é o seguinte: vocês já ouviram, tá com raiva, conta até 10. Para não explodir, para não fazer uma bobagem, para tentar recuperar a lucidez, a clareza mental, o centro. Lembra? O centro.
seu centro amoroso, seu centro pacífico. Sair do centro é deixar de agir pela paz, é deixar de agir com amor. A raiva tira a gente do centro. Então a gente inspira e expira. Mas a energia da raiva é forte, né? Explosiva. Essa inspiração tem que ser mais profunda. Você faz uma inspiração bem profunda e solta o ar bem devagar. Bem devagar. Bem devagar. Eu vou pedir que você faça isso 2 vezes agora. Inspira profundamente e solta o ar bem devagar, o mais lento possível, só pelo nariz. Ok? Além dos benefícios da respiração consciente, já falamos algumas vezes sobre eles, eu peço que agora vocês notem mais 2 pontos importantes. O primeiro, quando você inspira profundamente, além disso, te centrar e apaziguar as suas emoções, enquanto você faz essa inspiração profunda, você não pode falar. Experimenta falar durante uma inspiração profunda. Isso é impossível. Então, muitas vezes, o primeiro sintoma externo dessa explosão chamada raiva é a fala. E depois que eu falei determinada coisa, às vezes fica quase impossível, né, segurar o que vem junto. O estrago já está feito. Então, quando você inspira profundamente, você se preserva de falar de forma impulsiva, de falar motivado pela raiva, uma fala violenta, uma fala danosa. E quando você expira muito devagar, só pelo nariz, sabe o que acontece? Você não tem como ser violento. A expiração lenta e prolongada sugere um estado emocional de paz, de calma. A gente vai fazer esse teste agora. Repara que uma pessoa com raiva começa a falar rápido, né? Tende a ficar ofegante. Quando você expira muito devagar, você não consegue nem pensar de forma violenta. Então, vamos ver uma maneira assim, tranquila, de imaginar uma pessoa com raiva. Pronto, já me veio à mente. Né? Pensem assim agora. Né? Ele é um ladrão. Ele tem que ser punido. Essa pessoa não. Essa pessoa não vale nada. Ele tem que ser punido. Mas que raiva dessa pessoa. Foram capazes de me acompanhar dessa maneira? Ok. Agora eu quero que vocês pensem dessa forma durante uma expiração bem prolongada que vem depois de uma inspiração bem profunda. Então, inspira profundamente e expira da forma mais lenta possível. Ele é um ladrão, ele não vale nada, essa pessoa tem que ser punida, eu não aceito isso. Se você está nessa expiração extremamente lenta e prolongada, a respiração tem uma ligação íntima com a mente. Essa não é a respiração da raiva. Então, quando vocês se perceberem sentindo raiva, quando vocês reconhecerem que é raiva, inspiração muito profunda, expiração muito lenta, algumas vezes. Isso vai te preservar de falar alguma coisa inadequada, isso vai te preservar dos pensamentos que a raiva influencia e, consequentemente, você vai ter lucidez para lidar com essa situação de forma menos emocional, mais racional e, de preferência, espiritual. Lembro de outra frase do Buda,
Quando o insensato sabe que é insensato, ao menos nisso ele é sábio. Então, uma outra orientação importante. Se mesmo inspirando profundamente, expirando bem devagar, se mesmo reconhecendo que o ideal seria aproveitar essa energia que foi gerada para transformar alguma coisa, para mudar alguma coisa, para ajustar alguma coisa, mas sem o egoísmo, né, que gera o mau sentimento, né, a vontade de agredir, de se vingar, o ciúme. Se você reconhece que ainda tem alguma raiva, não tome nenhuma decisão nesse momento. Não faça nenhuma escolha nesse momento. Lembra, simples fato de, nesse instante, eu reconhecer que eu estou com raiva, faz com que eu reconheça a insensatez desse momento. E isso é uma sabedoria. Eu não vou agir. Nesse momento, eu não vou agir. Eu vou esperar a raiva passar, para que depois eu possa avaliar a situação, fazer a escolha, tomar a decisão, conversar com a pessoa com mais lucidez. Eu tenho uma história curiosa que aconteceu depois que eu dei uma aula no consultório da Solange, uma aula, se eu não me engano, sobre Mapadeva. E voltando para Niterói, eu fui pegar as barcas na estação da Praça 15, e chegando lá, perto da hora do almoço, praticamente não tinha fila nas barcas. Você compra o bilhete, né, antes de entrar. E quando eu fui comprar o bilhete, tinham 3 guichês funcionando, 3 funcionários vendendo bilhete. E na barca não tem fila única, é sempre uma fila para cada guichê. E tinham 3 pessoas de frente para o mesmo guichê. Aí de longe eu pensei assim, podia estar uma pessoa em cada guichê, né? Mas as 3 estão no mesmo. É interessante que eu podia chegar para essas pessoas e falar, olha, vocês podem ir fazer as suas compras naqueles que estão livres. Mas eu pensei assim, não vai fazer diferença para ninguém. Né? A barca ainda vai demorar uns 10 minutos para sair. Então eu vou direto no guichê que está livre, afinal de contas, não é fila única, não estou errado, e vou comprar meu bilhete. Fiz isso. Quando eu cheguei no guichê, uma senhora, que era a segunda da fila, falou assim, olha que absurdo, ele está furando fila. Aí quando eu ouvi isso, surgiu uma energia assim, né? Se sente ofendido, né? Você está sendo chamado de desonesto. Aí eu respirei, reconheci a energia, olhei para ela e falei assim, olha, eu peço desculpa se eu dei essa impressão, mas, na verdade, não é uma fila única para todos os guichês. Né? Não está escrito isso em lugar nenhum. Todo mundo que frequenta aqui sabe que cada guichê tem uma fila. Se a senhora, inclusive, quiser passar da minha frente, eu não vejo problema nenhum. Aí ela ficou em silêncio, eu continuei comprando o meu ingresso lá, o meu bilhete. Aí ela falou assim, porque esse pessoal é muito cara de pau, é muito mal educado. Aí surgiu de novo, eu falei, olha, minha senhora, eu não estou sendo cara de pau, eu não estou sendo mal educado. Inclusive, eu estou oferecendo lugar para a senhora. Mas eu já falei de uma forma um pouquinho mais ríspida assim. Aí voltei e comprei o bilhete, né? O rapaz me deu o bilhete e o troco. Aí ela voltou a falar. Quando ela voltou a falar, me deu vontade, veio na ponta da língua uma resposta mais atravessada para ela. Nessa hora, eu fiz algo até engraçado. Eu quase que saí correndo para o meio da Praça 15, porque a roleta ainda estava fechada, eu não podia entrar lá na estação das barcas. E eu fui andando rápido para bem longe dela. Por quê? Eu percebi que a energia estava tão forte por uma coisa tão pequenininha que talvez eu não desse conta de ficar ali sem falar de uma maneira mais grosseira, até certo ponto agressiva, quem sabe. Então eu fiquei um tempo lá, inspirando, expirando, até que eu consegui rir da situação. Uma coisa tão pequenininha, de repente se transforma numa bola de neve dentro da gente. Agora, eu não reprimi hora nenhuma, eu reconheci, né, que talvez eu fosse grosseiro com aquela senhora, que na verdade não estava num bom momento. Depois, olhando para ela, naquele instante, ela não estava legal. Ela estava querendo briga, conflito, não conseguia sair do julgamento. Eu já tinha me justificado, eu já tinha pedido desculpa, eu já tinha oferecido lugar para ela.
Eu pensei, nossa, essa mente é uma mente que está gerando permanente turbulência. E olha como a minha mente quase sintonizou, ou chegou a sintonizar. Mas o pinguinho de sensatez me levou para longe, me ajudou a voltar para o centro, a olhar para ela com compaixão. Então, essa é uma outra dica bem importante. Quando eu falei, ela não está num bom dia, essa forma dela olhar para o outro é uma forma que gera pensamentos turbulentos, emoções quentes. A gente já está naquele estágio do olhar profundamente, onde a raiva pode virar compaixão. Daí eu compartilho com vocês um ensinamento que faz diferença na minha vida o tempo todo. Nesse dia, ele não funcionou, eu precisei me afastar. Mas quando ele funciona, a gente não precisa se afastar. O nome desse ensinamento é flechada curta. Flechada de arco e flecha mesmo. Imagina que alguém aponta a flecha, solta na sua direção, mas quando ela sempre cai na sua frente, porque você é inatingível. Então, o que é uma flechada curta? Primeiro, imagina essa cena, visualiza essa cena. Alguém aponta a flecha para você, atira, ela vem na sua direção, mas ela sempre cai na sua frente. Você tem a opção de ficar olhando para ela, ou pegar a flecha que está no chão e ficar falando assim: ele me ofendeu, ele me xingou, ele me caluniou. Então, vamos supor que você, diante de uma pessoa, passe por isso. A pessoa te ofende, a pessoa mente sobre você, a pessoa tem uma atitude hostil. Você pode simplesmente observar isso como flechadas curtas. O Buda diz assim: se alguém te oferecer um presente, você não segurar o presente, na mão de quem fica o presente? Da pessoa. Mais uma vez, o problema está nesse eu, que toma tudo como pessoal. Ele não podia ter falado assim para mim. Como é que ele fala assim comigo? Eu estava lembrando de uma passagem maravilhosa da vida do professor Hermógenes, quando ele escuta alguém falando assim: você sabe quem sou eu? Você sabe com quem você está falando? Aí o Hermógenes diz assim: chama rápido um psiquiatra, que tem um sujeito aqui que não lembra mais quem ele é. Que ele está perguntando para todo mundo se alguém sabe quem é ele, se alguém sabe com quem está falando. É assim que uma grande alma brinca, quando vê um ego muito inflamado. Então você pode considerar toda ofensa como uma flechada curta. Nunca vai te acertar se você não aceitar. Pode acontecer o seguinte: de repente a pessoa que está se dirigindo a gente está falando umas verdades para a gente. De repente a gente realmente errou. A gente pisou na bola, a gente mentiu. Aí, se eu fico com raiva porque a pessoa está falando isso para mim, eu não estou com raiva do que a pessoa está falando. A raiva vem em função do que eu fiz. Então, é importante que a gente aprenda a diferenciar isso. Agora, se eu não menti, se eu não roubei, se eu não fiz nada de errado, minha consciência está tranquila, independente do que o outro acha, independente do que o outro pensa. Mas lembra daquela história, sem ego. Se tem um eu que não aceita o que o outro está falando, sou eu que estou pegando a flecha e batendo em mim mesmo. Eu vou contar uma história para que vocês compreendam melhor isso. Eu jogava basquete profissional, e uma vez eu estava jogando um jogo oficial. Era Niterói contra Cabo Frio. O time de Niterói era melhor, e a gente vinha vencendo o jogo, e tinha um jogador do meu time que estava fazendo uma atuação extraordinária. É uma atuação impecável. Assim, era o dia dele. Tudo que ele fazia dava certo. Ele era o ponto de desequilíbrio do jogo. Então, isso acontece com frequência na quadra. O outro time começou a buscar desestabilizar esse jogador. Então, dá beliscão, dá cotovelada, mas ele estava no dia de glória dele. Não se incomodava com nada e seguia brilhando na quadra. Até que um jogador do outro time usou de uma maneira muito chula, muito grosseira, para tentar desestabilizar esse jogador. Ele, no momento que a bola foi para a lateral, isso é que o jogo parou, os dois estavam no meio da quadra,
e ele virou para ele, esse jogador do meu time, e gritou bem alto, que era para todo mundo ouvir, né, xingando a mãe desse jogador. Eu não vou aqui falar um palavrão, né, vou falar as letras. Falou assim: você é um FDP. Aí o que a gente espera da pessoa que ouviu isso? É quase automático. O que a gente espera? Que a pessoa exploda, que a pessoa reaja. Mas sabe o que ele falou para esse jogador? Você conhece mamãe? Ele ficou totalmente desconcertado. Ele deu uma flechada venenosa. A flecha se aproximou do seu alvo, caiu, e esse jogador de basquete, demonstrando grande sabedoria, olhou para a flecha, deu um sorriso, fez uma piada, porque ele sabia que aquele sujeito não sabia nem se ele ainda tinha mãe, quem era a mãe dele, aonde morava. Tudo que aquele sujeito queria era ferir ele. Eu não aceito esse presente, fica na sua mão. Foi uma situação tão interessante que até o outro time riu. Uma resposta tão inesperada de uma pessoa que não entrou na vibração da raiva. Continuou o seu dia maravilhoso, venceu o jogo, foi aplaudido, né, e mostra que o controle emocional faz toda a diferença, até mesmo numa empreitada esportiva, competitiva. Finalizando o nosso encontro, hoje a minha fala está sendo um pouquinho mais longa, mas eu gostaria de propor uma prática com vocês. É uma prática de 3 minutinhos. Mais uma vez, respiração consciente. Nós, na aula sobre o medo, fizemos a respiração, inspirando, estou aqui, expirando, estou em paz. Hoje, a gente vai trazer para a respiração as seguintes afirmações: inspiro paz, expiro amor. Inspiro paz, expiro amor. Logo em seguida, eu finalizo o encontro explicando o como isso funciona. Então, novamente, coloca o seu corpo numa posição adequada. Se a sua mente falar assim: eu estou um pouco cansado, estou um pouco cansada, diz para ela: só que agora eu estou aqui a serviço da minha alma. Pode fechar seus olhos, iniciar a respiração consciente. Da mesma forma que foi orientada no início da prática e durante todo o curso. Inspira, sente o ar entrando, expira, sente o ar saindo. O abdômen avança na inspiração, recua durante a expiração. Sente o corpo, sente o contato do corpo com o local. Ao inspirar, você repete: inspiro paz. E ao expirar, você repete: expiro amor. Inspiro paz, expiro amor. Inspiro paz, expiro amor. Inspiro paz, expiro amor.
Depois da próxima expiração, a gente já pode deixar. Ver como você se sente. Além da respiração consciente, a ideia é que a partir dessas afirmações, a gente procure gravar na nossa mente as seguintes ideias. O momento presente nos oferece paz, e no momento presente, a gente sempre deve oferecer amor. Então, a ideia é: inspiro a paz do momento presente, expiro o amor do ser verdadeiro. Eu acredito que deve ser assim que a gente deve estar nessa condição humana, inspirando a paz do momento presente, expirando o amor do ser verdadeiro. E a gente vai vendo que estar no momento presente pode trazer muito alívio em relação a sentimentos que não têm relação alguma com o momento, culpa, ressentimento passado, medo, preocupação futuro, mas até mesmo vimos na aula de hoje em relação a alguma coisa que esteja acontecendo no aqui e no agora, a gente pode permanecer em paz. Na aula que vem a gente vai falar sobre tristeza. A gente pode permanecer no centro. Então, quando você pratica, inspiro paz, expiro amor, inspiro paz, expiro amor, você vai estar sempre se recordando o momento presente, que é esse instante, esse exato instante, me oferece paz. Se eu estiver oferecendo amor, se eu estiver olhando com sabedoria para o que surge diante de mim, para a situação que surge, para quem surge. Se eu olhar com sabedoria, com compreensão e com amor, eu vou me manter em paz. Eu vou sugerir que de hoje até o último encontro, você faça essa prática. Na sua respiração consciente, eu já recomendei no início do encontro, 2 vezes por dia, você acrescenta o inspiro paz, expiro amor. Acrescenta essa repetição. E além disso, eu vou pedir que todos os dias você busque estudar sobre paz e sobre amor. Um parágrafo tá bom. Em que livro? Você escolhe. Um livro do seu mestre, de alguém que você admira, não só porque fala sobre isso, mas porque viveu de acordo com isso. Gandhi, Mandela, Madre Teresa, Buda, Krishna, Sai Baba, São Francisco, Chico Xavier, professor Hermógenes. Busca nessa literatura, de acordo com aquilo que você já conhece, de acordo com aquilo que você tem afinidade, ensinamentos sobre paz e sobre amor. De preferência, leituras curtinhas. Por que eu estou pedindo isso agora para você? Vejam o que vai acontecer. Se você pratica inspiro paz, expiro amor, inspiro paz, expiro amor, todos os dias, você sabe que a sua mente trabalha por associação. Então, vai acontecer o seguinte: sempre que você voltar a atenção para a respiração, para a inspiração e para a expiração, a sua mente vai associar a paz e a amor. Além de trazer para o momento presente, centrar, concentrar a mente, apaziguar as emoções, a mente vai fazer uma associação a paz e a amor. E se você todos os dias estuda sobre paz e sobre amor, seja um parágrafo, mas todos os dias, quando você inspirar, por exemplo, e a sua mente fizer uma associação com paz, a sua mente também vai associar a paz àquilo que você leu. E isso vai surgir para você como pensamento. A mesma coisa em relação ao amor. Eu vou contar para vocês uma história agora para exemplificar bem isso. Teve uma ocasião que eu tive uma briga muito feia com meu pai. Muito feia. Assim, né? Eu nunca tinha brigado com o meu pai. E eu saí dessa briga muito magoado, mas muito magoado mesmo. E o tempo foi passando. Parei de falar com ele,
não procurava mais, não ligava, ele também devia estar muito magoado. E é impressionante, como eu falei no encontro anterior, como o ressentimento ou a raiva começam a gerar uma lógica, onde a gente está sempre certo, o outro está errado. Lembrando que às vezes não é nem uma questão de um totalmente certo e o outro totalmente errado. Tem tanta coisa entre os extremos, mas enfim, o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Um dia chegou o aniversário dele. E eu me lembrei, eu até lembro onde eu estava saindo do supermercado de manhã, hoje é aniversário do meu pai. Mas imediatamente veio um pensamento, eu não vou ligar para ele. Afinal de contas, ele me deve um pedido de desculpa, e ele continua agindo de forma errada. Ressentimento, ressentimento. É, o que eu senti na discussão, eu sentia naquele instante ali, com intensidade, mas veio o reconhecimento. É ressentimento, eu estou ressentido, isso não está me fazendo bem, eu estou insensato, eu não estou vendo com clareza. O que eu faço? Respiro. O que te traz para o centro é a respiração. Afinal de contas, quando eu saí do mercado, eu estava totalmente em paz, tranquilo. Lembrei, é aniversário do meu pai. Veio o ressentimento, eu comecei a ficar mal. Opa, eu estou mal. Eu perdi a paz interior. Os pensamentos agora não são mais amorosos. Tem raiva, julgamento. Que bom perceber isso. Lembra do encontro passado? Eu saí do centro, não estou mais em paz. Inspiro paz, expiro amor. Eu não estou mais revelando amor. Respira. Respira. Se concentra na respiração. E, de repente, a mente faz uma associação. O ódio não cessa pelo ódio. O ódio só cessa pelo amor. Essa é uma lei eterna. Essa é uma frase do Buda. Muitos nesse planeta esqueceram dessa lei. Mas aqueles que se lembram, que recordam, não lutam uns contra os outros, não brigam. O amor não constrói muro, o amor constrói ponte. O ideal é que eu ligue para o meu pai. Aí vem um pensamento, não é para ligar, porque ainda tem um resquício de raiva. Mas agora, lembra do encontro passado? Né? Ligou o aquecedor. Ligou o aquecedor. Então, aquela mágoa, né, que estava congelada começa a se derreter e a fluir. Aquela má água começa a virar água benta. Eu vou ligar para o meu pai. O amor não está de acordo com a lógica do ego. Muitas vezes o que é, mais uma vez, a gente recorre ao Evangelho de Jesus. O que é sabedoria para o homem é loucura para Deus. O que é sabedoria para Deus é loucura para o homem. Como eu que fui ofendido, injustiçado, eu que estava certo, ouvi poucas e boas, agora eu vou ligar para desejar parabéns, felicidades. Isso é a lógica da raiva, do ego, esse sentimento, que se justifica no sentido de uma força para transformar alguma coisa misturado com egoísmo. O ideal é que ele se misture com amor. Aí, nesse dia, eu afirmei, independente do que essa mente está pensando, até da emoção que está surgindo, é o amor que vai falar. Liguei para ele. Ele não acreditou, ele não esperava a ligação. E foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz. Liguei para te dar parabéns, que você tenha saúde, que você esteja feliz, eu te amo. Nessa hora, o coração lá do outro lado foi tocado, porque o amor toca direto de coração para coração, e dali outra conversa. O amor é aquilo que une, assim o Sai Baba ensina, e de repente não tem mais raiva, não tem mais ressentimento, porque não tem mais ego, porque tem amor. Então eu vou finalizar esse encontro com algumas palavras do Sai Baba. O Sai Baba diz assim para a gente: aonde existe ego, não existe amor.
Onde existe amor, não existe ego. O ego vive de receber e esquecer. O amor vive de dar e perdoar. Por isso, inicie o dia com amor, passe o dia com amor, preencha o dia com amor, termine o dia com amor. Esse é o caminho para Deus. Amor como pensamento é verdade, amor como emoção é paz, amor como ação de corpo é retidão, amor como compreensão é não violência. Namastê.